Boa tarde a todos e bem-vindos a esta conversa digital sobre a excelência no teletrabalho e a preparação das empresas para o pós-pandemia. Este evento é organizado em parceria pela APDC e pela Mindsight e resulta da necessidade de nós pensarmos coletivamente como é que estão as organizações a preparar-se para o teletrabalho, que modelos é que vão apostar, se será necessária uma nova cultura de empresa, como é que nós podemos motivar os nossos quadros à distância. Quais é que são os possíveis impactos ao nível dos processos? E estas são apenas algumas das questões que eu espero que com este trio de oradores que vos vou apresentar de seguida, possamos debater e partilhar. Portanto, começando aqui pelo Vicente, que está em minoria hoje, não é? O Vicente Sono Huertas é o minoria, é um privilégio. muito obrigada. O Vicente Huertas é o CEO da Mindsight Portugal, é um cargo que ocupa desde fevereiro de 2019. O Vicente também é diretor ou membro da direção da APDC, o que para nós também é um grande privilégio, e detém uma longa experiência na Indra, onde já exerceu diversos cargos de responsabilidade internacional, especializando-se nas áreas de outsourcing e de application management, onde a empresa também é uma referência. Neste âmbito, nos anos que antecederam a sua nomeação como diretor da Mindsight em Portugal, o Vicente dirigiu a unidade global de entrega e produção para o mercado de serviços financeiros. Temos também connosco então a Marta Belo, que é diretora dos serviços corporativos da EDP Global Solutions, um cargo que ocupa desde 2018. É formada em Economia. A Marta iniciou a sua carreira profissional na L'Oréal em 2009. Iniciou a sua carreira profissional na L'Oréal e em 2009 entrou no grupo EDP, onde teve a primeira oportunidade de trabalhar em várias áreas da cadeia de valor do grupo, desde a distribuição à comercialização da energia. É nesta fase que percebe que o que mais a motiva é simplificar a vida dos clientes e especializa-se em customer Experience e na transformação digital. Em 2016, abraça o desafio de criar a área e a cultura de melhoria contínua na empresa de Shared Services do Grupo EDP e, finalmente, em 2018, assume a liderança dos serviços corporativos da EDP Global Solutions. Está certo, não está, Marta? Correto, Sandra. Exato, pronto, não me enganei nada. E a Paula Fernandes é a diretora da Unidade de Negócio de Colaboração e Segurança da Microsoft Portugal, um cargo que ocupa também desde outubro de 2020, é mais recente. Anteriormente teve a seu cargo a área do MS do Microsoft Surface para empresas e diversos desafios na área do OEM, dos Original Equipment Manufacturer, em Portugal e no sul da Europa, culminando com a liderança do segmento para a Ibéria. Também está tudo correto, não está, Paula? Tudo certinho. Muito obrigada pela apresentação, Sandra. Nada, era essa. Portanto, eu gostaria de partilhar com a audiência que estou certa que este trio de oradores vai nos fazer voar a hora que nós estimamos de duração para esta conversa digital. Chamo também a atenção de todos os participantes que iremos lançar durante este webinar algumas perguntas para as quais gostaríamos de solicitar a vossa colaboração, que possam responder, para nós depois então fazermos um breve comentário no fim daquilo que foi as respostas coletivas, uma visão coletiva daquilo que nos vão dar conta. Pedia por isso a vossa atenção também e colaboração para visualizarem as questões que vão ser colocadas, que terão que ter o vosso ecrã maximizado. Se o ecrã estiver minimizado, vocês não vão ver as questões e, portanto, não poderão responder. E aquilo que nós gostaríamos é, depois de uma conversa com a Marta, com uma conversa com a Paula, há de surgir então um pop-up com essas questões e que vocês pudessem responder. Portanto, vamos então começar e eu renovo então as boas-vindas ao nosso trio de convidados. E se calhar, começando então pelo Vicente, que hoje está em minoria, eu pedi-lhe que partilhasse naquilo que, no fundo, qual é que foi o desafio mais difícil de superar a partir do momento em que a pandemia se fez sentir em março de 2020, no universo da Mindsight, sabendo que vocês são uma empresa do grupo da Indra, que tem mais de 45 mil colaboradores no mundo inteiro. Ok. Bom, primeiro que nada, muito obrigado, Sandra, pela introdução e um gosto estar aqui. Também um saludo aos outros oradores, a Marta e a Paula, e boa tarde a todas e todos os asistentes a este webinar. Qual foi o desafío? Eu diria que o primeiro é explicar que, como estaba a comentar, somos uma multinacional. Y si todos lembran, infelizmente esta pandemia acabou por comenzar moito en Italia. Eu estaba con noso compañero, o country manager de Italia, en contacto prácticamente ya todo o mes de febreiro. E a verdade é que eso foi para nós aquí en Portugal unha sorte,
porque já estávamos a ver o que estava a acontecer. Então, eu queria um pouco dar essa nota. Nós, de facto, já inicio de março, 4 de março, já tomamos a decisão de que todo mundo tinha que ir para casa. Então, isso, por um lado, foi uma grande solução ou antecipação da nossa parte, mas o maior desafio em uma empresa tecnológica como nós, que diríamos que é relativamente fácil, porque todo o nosso trabalho é basicamente feito na frente de um computador, então maioritariamente é relativamente simples, mas o challenge mais importante foram dois aspectos. O primeiro é que algum de nossos clientes não tinha previsto VPNs de segurança suficiente para uma situação como esta, onde sistemas críticos importantes tiñan que ser debidamente sustentados con unha manutención desde o exterior, e esa, en algún caso, demorou un tempo en que esas conexões VPN de seguranza acabasen por ser colocadas. E outro problema é que temos tamén algún servicio en relación con BPO que, obviamente, como acontece en outras moitas industrias, ten unha componente de tratamento de papel que obviamente non pode ser feito en teletraballo. E aí tivemos que montar un modelo híbrido con medidas moito importantes de un día para outro de extra limpeza, as medidas, a protección individual das persoas era un challenge naquele momento, non era posible encontrar unha máscara. Acabamos por importar, gracias a nosa dimensión internacional, directamente de China conseguimos que llegasen 8.000 máscaras para a última semana de marzo. Aquilo foi fundamental porque depois está claro, agora ya depois de un ano, está claro que é unha enfermedade de contagio aéreo, fundamentalmente aéreo, então a máscara é vital, e eso permitió ter un equilibrio entre o que era un modelo de teletraballo e presencial en aquel tipo de servicio onde non é posible 100% de traballo. Un ano depois, e de facto este webinar va orientado moito máis ao futuro que ao pasado, eu diría que estamos en unha posición realmente diferente. Obviamente, como moitas outras compañías, já temos todos os nosos sistemas de seguranza con medición de temperatura, e, sobre todo, unha questão fundamental. A rastreabilidade de un case positivo naquela altura comenzou por ser manual e aquilo era un estrés, tiñamos reportes diarios. Hoxe já temos unha ferramenta que já foi implantada na España e en Italia e que aquí en Portugal vamos ter en piloto porque, de facto, ainda con a lei, con o decreto lei del 3 de novembro do ano pasado, o teletraballo para unha compañía como a nosa é obrigatorio prácticamente en su maioría, como comentei. Entón, ainda non lanzamos iniciativa, mas já temos unha ferramenta que conecta un pasaporte de saúde interno con a reserva do espacio, con as propias aseguradoras de nosos colaboradores e todo de forma integrada. É un desenvolvimento que fixemos para toda a compañía no mundo e que até activa o acceso ás portas de un determinado predio. Si no sae en verde, a persoa non pode ni entrar porque non activa o cartón de entrada ao predio. Ou seja, estamos já moito máis avanzados e a diferencia é moito importante. Agora, todo isto é un grande desafío no futuro porque, por enquanto, convivimos con unas restrições de espacio que a ACT en Portugal limita un 50%, esa planificación, além das ferramentas, previa para ver quais son os lugares disponíveis en un modelo híbrido, claro, acaba por ser un challenge de futuro importante. E aí, eu acho que podemos comentar, seguro que miñas compañeras ten aquí muitísimas coisas interesantes en grandes compañías para aportar sobre o futuro nesse sentido. Vicente, eu sei que não é suposto a gente fazer perguntas, mas isto é mais isso se a gente tiver aqui um bocadinho de interação, não é? Portanto, diz-me uma pergunta. Essa vossa ferramenta que estavas a comentar é uma ferramenta que também permite fazer a tal rastreabilidade dos funcionários, ou seja, também de se perceber quem é que esteve em contacto com quem, em que altura. Claro. Portanto, para a gestão de uma mão de obra grande, não é?
Claro, isto como que funciona rapidamente. Nós temos un código QR que é como un pasaporte de empresa, similar aos formularios que os diferentes gobernos. Eu que viajo moito en avión, sempre teño un QR de un país ou de outro. Isto é feito para todos os colaboradores, tanto persoas de plantilla como en outra aplicación paralela, persoas que poden ser subcontratados. Isto está integrado con a reserva do espacio e en un histórico sabemos onde as persoas están a ocupar ese espacio dentro do propio escritorio. Se no futuro unha persoa declara como un case positivo, sabemos exactamente quais son os compañeros que ficaron máis próximos e a partir de aquí activamos o seguinte protocolo de aviso a todos esos colaboradores. Tamén outra cousa moito útil é que as propias seguros de compañía que temos de cara a colaborador tamén están comunicados con un case positivo, de forma que proactivamente, como unha medida adicional ao servicio que o SNS aquí en Portugal dá, temos as compañías aseguradoras que poden ligar e facer unha monitorización da persoa en concreto. Isto é moi importante. E diría tamén outra cousa importante que son as copas. Nós pensamos no futuro, cando isto seja posible, que o punto de máximo contagio pode ser unha copa, onde as persoas acaban por se relaxar, tomar un café, comer alguma cousa. E aí ten que, obviamente, tirar a máscara, como já falamos. Aí nós facemos unha reserva con slots de 20-30 minutos e, obviamente, tamén é posible ter esa rastreabilidade de quen ficou na copa un determinado día. E isto que estamos a implantar en todos os países. Italia e España já ten a solución implantada e nós aquí non estamos con excesiva prisa porque o escritorio está vacío. Mas a realidade que vamos facer con aquelas persoas que sí que ten que entrar, vamos fazer um pequeno piloto para ver como nos funciona. Claro. Vicente, espetacular. Eu já tínhamos tido a oportunidade de conversar um bocadinho sobre isso e acho que realmente é sempre uma experiência de alerta e de perceber como a tecnologia pode facilitar também essa gestão do dia a dia dos colaboradores de forma não intrusiva e facilitar realmente ser. Agora, se calhar desafiava aqui a Marta para recuar um bocadinho, para recuar um ano também. E agora no cenário da EDP, se consegue reviver aquilo que foi o momento em que o impacto da pandemia se tornou real e que levou a vossa administração a tomar algumas medidas. Lembra-se desse momento, como é que foram esses dias? Lembro muito bem. Marta, e depois é assim, se quiser, depois também já pode pensar um bocadinho no passado, partilhar connosco um bocadinho do presente, que ações é que realizaram e o que é que planeiam agora para o regresso ao trabalho. Muito Fazendo bem. a analogia como o Vicente estava a fazer. Vamos a isso, Sandra. Então, nós na EDP, há um ano atrás, a nossa preocupação fundamental foi as pessoas, a preocupação da salvaguarda da saúde e a segurança de todos. Quando se começou a perceber a gravidade da situação, foi criado de imediato um gabinete de gestão de pandemia, de forma a perceber como é que nós nos íamos organizar a nível operacional, mas também em tudo aquilo que se refere à comunicação. Percebemos de imediato que era fundamental criar aqui um fluxo de comunicação que fosse próximo, direto e que mantivesse os colaboradores de forma serena. Como há pouco o Vicente também referiu, nós na EDP ainda não se tinha percebido bem a gravidade que poderia estar a acontecer. Nós já estávamos reunidos neste gabinete de gestão de pandemia a perceber, no fundo, como é que nos íamos organizar, e foi no dia 11 de março que demos orientações para que 50% dos nossos colaboradores fossem para teletrabalho. E se bem se recordam, o estado de emergência foi decretado pelo Governo a dia 18. Portanto, dia 11 já 50% dos colaboradores estavam em teletrabalho. No fundo, de um dia para o outro, tivemos milhares de pessoas a precisar de aceder aos sistemas corporativos, a realizar as suas operações comerciais, a fazer várias reuniões por dia. Portanto, todo um fluxo que para nós, na altura, era desconhecido, porque a quantidade era bastante elevada. Em paralelo, tivemos aqui a necessidade também, de um dia para o outro, de disponibilizar PCs portáteis a colaboradores que faziam atendimento, por exemplo, em contact center, e essas atividades estavam até então muito orientadas ou muito desenvolvidas à utilização de PCs fixos. Houve então que esta necessidade de disponibilizar PCs portáteis de um dia para o outro, e até vos posso dizer que isto foi uma ação a nível global, dentro do grupo, até enviámos em caráter de urgência
computadores para a Espanha, também para os colegas de Espanha terem as atividades de suporte a contact center salvaguardadas. Para além disso, também em poucos dias conseguimos disponibilizar 540 telemóveis também para estas funções, porque as pessoas atendiam as chamadas no contact center através de outros tipos de sistemas centralizados, toda a tecnologia de contact center, portanto as pessoas tiveram que ir para casa trabalhar e houve aqui essa necessidade de disponibilizar equipamentos, quer de computador, quer de telemóveis. Com isso, também tivemos que fazer aqui uma outra iniciativa, que foi ceder os monitores para que as pessoas os pudessem utilizar em casa, os monitores de computador, de forma a facilitar e terem todas as condições de trabalho. Para além disso, nós tínhamos até então, por exemplo, processos de assistência técnica a telemóveis que eram feitos nas nossas instalações. A partir desse momento tivemos também que nos reinventar e criar aqui processos que permitissem que a assistência técnica fosse feita não nas instalações, mas nas moradas dos colaboradores. Isto foi também aqui uma grande novidade, porque tivemos que nos adaptar, nos flexibilizar e criar aqui novos processos de atendimento e de assistência ao cliente. Depois, havia também, primeiro, tínhamos que garantir as condições para o trabalho em casa, para o trabalho remoto, mas também não nos podemos esquecer daqueles que estavam na frente da batalha, no fundo, em atividades críticas e essenciais, que não era possível fazer em teletrabalho. E com isso foi necessário, efetivamente, criar todas as condições nas instalações, fazer a delimitação dos espaços, garantir a disponibilização de máscaras e de álcool, como o Vicente há pouco também falou, também para nós foi bastante difícil garantir as quantidades necessárias aqui no grupo EDP. Posso partilhar aqui convosco que todos os espaços foram bem delimitados, também com várias peças de comunicação para que o colaborador soubesse como é que teria que gerir o seu trabalho, gerir a sua atividade neste novo contexto. E também a título de curiosidade posso-vos mostrar que também nos preocupámos em garantir condições, no fundo, ter aqui até camas disponíveis caso tivéssemos um surto que bloqueasse e que impossibilitasse as pessoas de irem para casa, e estas pessoas seriam aquelas que estavam a trabalhar em atividades essenciais para o grupo, como por exemplo a gestão e o despacho daquilo que é atividades de gestão de eletricidade na rede. São atividades que são fundamentais e a energia, obviamente, é aqui um serviço essencial que nós não podíamos de todo deixar cair. Portanto, estão a ver que a nossa preocupação foi realmente até o extrapolou tudo aquilo que nós pensaríamos, porque até camas tínhamos disponíveis para garantir aqui estas condições. Foi uma preocupação holística, não é? Tiveram que pensar em... Sim. Não foram utilizadas, está bem, Sandra, mas foi algo que nos preocupámos em perceber quais eram os vários eixos estratégicos e eixos de atuação que teríamos que salvaguardar. Uhum. Depois, outro dos temas que para nós foi fundamental foi criar uma linha chamada Linha Sanvida Covid. Esta linha também foi criada em muito pouco espaço de tempo. Esta linha, o que é que permite? Permite, no fundo, o atendimento, o agendamento de testes e todo o seguimento dos casos suspeitos ou confirmados de doença. Nós próprios também fazíamos testes a título individual a todos os colaboradores que tinham sintomas. Portanto, a EDP também esteve aqui na linha da frente em toda esta gestão da pandemia e garantir as condições de saúde a todos os colaboradores. Esta linha foi criada no dia 23 de março e todos os colaboradores tinham acesso a ela para atendimento, tirar dúvidas, mas também para agendar testes. Oh, Marta, só uma pergunta. Não ias ter uns slides? Que é, Sandra? Não ia ter uns slides? Não ias querer mostrar uns slides? Sim, eu estou a apresentar, vocês não estão a conseguir ver? É que eu só me lembrei agora, não. É assim, ainda está na capa, mas não tem problema, que já apresentaste-me essa coisa. Mas conseguimos ver o slide inicial da apresentação, Marta. Mas eu estou a apresentar o resto. Deve haver aqui... No, debe estar sin apresentar, debe ter aí um... É isso, fazemos outra botãozinho. vez. Um botãozinho abaixo da câmara. Agora saiu. E o que agora permite saiu. projetar. Isso. Ok. E agora?
Tente partilhar novamente, por favor. Uhum. Vamos aqui tentar ver se conseguimos partilhar. Mas nós estávamos a seguir muito bem o raciocínio, entretanto é que me apercebi que nós tínhamos falado que havia aí uma apresentação. Vejam lá se conseguem ver agora. Não, não está. Agora é assim, há bocadinho tínhamos mesmo a capa, agora não estamos a visualizar mesmo nada, quer dizer, só as nossas caras. Que estranho, aqui do meu lado vejo tudo. Não sei se... Tente parar a partilha, Marta, e voltar a partilhar do ecrã. Já fiz isso. Estranho, mas ele aqui não está a aparecer o seu monitor. Uhum. Vamos lá ver se consigo então partilhar novamente. Aqui vocês não continuam sem ver nada, é isso? Da apresentação? É isso. O controle está com Marta, verdade? Certo. Sim. Eu podia, era se alguém podia controlar e fazer aqui a apresentação. Isso então, falar. Se você pode passar o controle, eu posso tentar partilhar aqui. Sim, se faz favor. Sim, podíamos acompanhar aqui com imagens que também é importante para vocês verem. É só porque o trabalho, Marta, é só porque o trabalho já está feito, não é? Claro. Mas se me dão, eu tento fazer aqui. Ok. Tente agora, Marta, por favor. Ok. Vejam, por favor, se conseguem. Espera aí, diz aqui, waiting to view Marta Belo's screen. Portanto... Olha, eu diria o seguinte, diríamos que se calhar o Vicente ele ia tentando fazer essa partilha e nós íamos continuando. A Marta estava a partilhar que tinham criado a linha. E desde dia 24? Criámos uma linha. Se vocês conseguirem o controle, por favor. Sim, houve aqui qualquer coisa que bloqueou. Porque do meu lado consigo ver perfeitamente. Que já está agora o Vicente com o controle. Está comigo, sem problema. Ok. Então, muito bem. Eu estava aqui na parte do slide em que estávamos a apresentar. Se quiser, podemos fazer aqui um overview daqueles que já apresentámos, no fundo, para verem as imagens daquilo que foi a realidade aqui do grupo. Podemos passar para baixo. Vou avançando então. Certo. Portanto, isto foram os primeiros passos, gabinete de pandemia, depois a parte de levar as pessoas a trabalhar para o escritório, mas também a preocupação de garantir as condições de trabalho para quem teve que manter aqui a sua atividade nas instalações. Podemos passar para o próximo. Portanto, estão a ver aqui toda a comunicação feita nos edifícios, a delimitação de espaços, garantia de distanciamento das pessoas e aqui, aquilo que eu estava a referir há pouco, até camas tivemos para evitar ou para salvaguardar aqui um surto que bloqueasse a ida dos colaboradores para casa e tínhamos mesmo aqui estas condições de trabalho também. Portanto, agora, passando aqui para a frente, eu já vos tinha dito aqui que tínhamos aqui feito uma implementação de uma linha de atendimento para temas Covid, marcação de testes, diagnósticos, todo o suporte que os colaboradores precisaram, mas também nos continuamos a preocupar com o tema da mente sã e do corpo são. Nós já temos desde sempre, várias iniciativas que promovem temas de wellness, de mindfulness, exercício físico, e aqui foi a mudança, que é de passar estas atividades para live, para online. Foi também uma alteração que fizemos e a dia 2 de abril todas estas atividades já estavam online, mas também a linha de atendimento de apoio psicossocial. Nesta fase percebemos que tínhamos que estar realmente próximos dos colaboradores e tínhamos que... Portanto, esta linha preocupou-se essencialmente em garantir apoio psicológico, a saúde mental dos colaboradores, evitar burnouts familiares e profissionais, e foi efetivamente também aqui uma novidade e criámos aqui também em tempo recorde. Podemos então avançar? Ao longo do processo, a preocupação da EDP foi sempre, e sempre fomos uma empresa assim, e nesta fase ainda mais, de estarmos atentos às necessidades, e as necessidades relativas às condições de trabalho para nós são fundamentais. E então, em maio,
percebemos que tínhamos aqui uma necessidade que era garantir as condições de dados móveis aos colaboradores. Portanto, nós temos nos nossos telemóveis planos de dados, mas não queríamos que os colaboradores esgotassem os seus planos de dados, até porque muitos fazem hotspot com o seu computador, quando não têm internet em casa ou porque estão numa outra moradia, outra morada, aliás. Portanto, garantimos aqui também que sempre que o colaborador chegava ao limite dos 5 GB, nós automaticamente criámos um processo automático que fazíamos o upgrade do plafond para mais 25 GB. E desta forma garantíamos as condições de trabalho e que o colaborador pudesse continuar a trabalhar de forma tranquila. Isto é mais um exemplo de iniciativas que fomos implementando. Bom, no fundo, o digital é realmente aqui o novo normal e eu gostava aqui de vos dar aqui alguns insights daquilo que para nós foram os fatores críticos de sucesso para que a EDP, de um dia para o outro, se conseguisse adaptar rapidamente a este novo contexto de trabalho. O primeiro que eu posso destacar é a criação imediata do Gabinete de Gestão de Pandemia, que conseguiu organizar muito bem as atividades que eram passíveis em teletrabalho e as equipas que teriam que se manter a trabalhar nas instalações. Portanto, este Gabinete de Gestão de Pandemia criou aqui todas as condições, com várias regras, vários procedimentos, várias orientações, que foram muito úteis para toda esta gestão. Depois, a EDP já estava preparada tecnologicamente para esta mudança. Nós já utilizávamos plataformas de colaboração em toda a organização, já tínhamos também as VPNs totalmente implementadas, com soluções robustas e totalmente implementadas e testadas. Os nossos serviços, estando na cloud, permitem o tal acesso em qualquer sítio, portanto, qualquer colaborador consegue aceder aos seus fecheiros, às suas formas de trabalhar, a partir de qualquer lado, para qualquer local. E depois também tínhamos aqui o nosso atendimento de IT completamente preparado para esta atuação transversal e de atendimento aos colaboradores, com a comunicação e procedimentos alinhados diariamente para dar todo este suporte. E depois, por último, dizer-vos que o eixo fundamental foi o eixo da comunicação, que permitiu que o grupo tivesse aqui uma comunicação próxima, orientada e sólida para toda a organização. Também. Depois, aqui, no futuro, bom, a pandemia vem na realidade acelerar aqui um conjunto de reflexões que nós já vínhamos a fazer no grupo EDP. Esta reflexão sobre flexibilidade e novas formas de trabalhar já existia nos nossos pensamentos, nas nossas discussões. No fundo, o que o teletrabalho nos veio dar foi um boost a que isto se tornasse uma realidade rápida. O teletrabalho revelou-se ser uma experiência bastante positiva. Esta nova forma de trabalhar assume uma nova modalidade bastante válida e que vai com certeza continuar no futuro também. Portanto, estão a ser discutidas neste momento no grupo EDP várias ideias, mas o que é certo é que o futuro será e passará certamente por um teletrabalho. Teremos aqui um modelo híbrido, no limite de 3 dias no escritório, 2 dias em casa, isto realmente para as atividades que possam ser desempenhadas em teletrabalho, todas as outras vão continuar a ser executadas no terreno, mas de qualquer das formas aqui a mensagem que vos quero passar é que sim, o teletrabalho é algo que vai ser continuado aqui na EDP, vamos continuar neste registro, com novas formas mais flexíveis de trabalho, vão com certeza surgir e no fundo é passar-vos esta mensagem de continuidade neste novo regime. Muito obrigada, espero que tenha sido útil este overview daquilo que foi este último ano, como é que a EDP se adaptou e no fundo quais são os próximos passos neste novo mundo digital. Sim, muito obrigada, Marta. Acho que foi ótimo também ter percebido aquela que foi a vossa abrangência de preocupações e de soluções para cautelar os vários temas. Como eu tinha dito há pouco, íamos lançar uma questão, portanto, temos a questão online, não é? Pedíamos aos nossos participantes que pudessem então responder se a vossa empresa sentiu dificuldades em operacionalizar o modelo de teletrabalho. E eu também pensava agora à Paula, não é?
no sentido de, pegando um pouco naquilo que foi esta última parte da intervenção da Marta e do impacto desta intervenção da Marta, em que abordou o futuro deste modelo organizacional da EDP, queríamos também tentar perceber como é que a Microsoft está a imaginar o futuro, o modelo do futuro de trabalho nas empresas, agora que se percebe que houve este salto gigante para o digital, não é? Será que nós vamos continuar a todas as empresas a investir em tecnologia? Que tipo de tecnologia? Qual é que vocês esperam que seja o impacto da digitalização nos processos das organizações? Por exemplo, este tema que a Marta estava a falar, de será que as pessoas vão querer continuar a reunir presencial nos escritórios ou, por comodismo, vão preferir ficar em casa e fazer videoconferências? Não é? O que é que nos espera, Paula? Como é que vocês encaram este tema? Muito bem, deixem-me só. Eu acho que estou aqui com o mesmo. Eu tinha também aqui alguns slides. Deixem-me lá ver se eu consigo partilhar. Acho que sim, acho que vou ter um bocadinho mais de sorte. Confirmem-me, por favor, se conseguem. Já está. Ótimo, Sim. Perfeito. Sandra, muito obrigada pelas questões, são muito pertinentes e era um bocadinho o exercício que eu tenho aqui uma pequena apresentação que eu me proporia fazer convosco, em que basicamente, socorrendo daqui de uns dados, essencialmente de um estudo que realizámos o ano passado, já em contexto pandémico, em parceria com a BCG e com a KPRC Research, o objetivo foi entendermos de que forma as vivências e a evolução abrupta que tivemos no último ano em matéria de trabalho vai marcar um bocadinho as pautas daquilo que será o futuro do trabalho. E era sobre isso, se vocês estiverem de acordo, e vou respondendo aqui a algumas das questões colocadas e todas muito pertinentes ao longo do processo. Primeira, vou começar por vos dar aquilo que não é uma novidade, e foi obviamente este contexto. A Marta comentava que no dia 11, 50% das pessoas foram trabalhar para um contexto remoto, o Vicente igualmente. Portanto, naturalmente, e aqui deixem-me só fazer uma chamada de atenção primeiro neste estudo. Portanto, este é o estudo que eu vos comentei ainda agora. Foi feito no ano passado com uma amostra de 9.000 colaboradores e líderes de organizações em 15 países da Europa Ocidental, Portugal incluído. Sempre que virem, em maior destaque são os dados de Portugal e depois em menor destaque os dados do resto da amostra. Portanto, aqui não vos estou a dar nenhuma novidade, obviamente. Portanto, há aqui uma aceleração de empresas que reportam uma política de trabalho flexível, muito, obviamente, condicionada, puxada e acelerada pelo contexto em que, em março do ano passado, fomos obrigados a confinar, mas vemos aqui os dados da evolução de 15% de 2019 para 86% de 2020. E aqui uma das questões que tu colocavas, Sandra, o que é que as pessoas desejam? Este é o modelo, sabemos que, e assim esperamos que futuramente vamos desconfinar, temos aqui umas pistas que nos levam a pensar que a maioria das organizações equacionam modelos de trabalho flexível ou híbridos, como quisermos chamarmos, mas efetivamente o que é que desejam as pessoas para o futuro do trabalho, depois desta experiência e depois desta adaptação. E é muito comum, quer líderes, quer colaboradores, desejam que estas políticas de trabalho flexível se mantenham. No caso dos colaboradores, 1/3 dos colaboradores quer passar pelo menos 33% da semana fora do escritório. Portanto, que vai muito de encontro também aqui a estas reflexões que a EDP e, obviamente, todas as organizações estão a fazer para o futuro. E se querem este modelo é porque percepcionam benefícios, naturalmente. Eu gostaria de falar e dividir aqui, porque obviamente as visões não são necessariamente iguais, há aqui diferenças de perspectiva naquilo que são os principais benefícios deste modelo. Nos líderes eu destacaria aqui questões sobretudo ao nível da eficiência, sustentabilidade, e muitos dos nossos líderes portugueses, 72% dos líderes, acreditam que este modelo, eu acredito que por uma visão de permitir maior flexibilização entre a vida pessoal e profissional das pessoas, lhes vai permitir reter talento. Eu chamo a atenção porque eu mais tarde vou voltar a este tema para percebermos se é efetivamente esta é uma condição ou se é a única condição efetivamente para reter talento. Já do lado dos colaboradores, eu destacaria, estão aqui várias dimensões, eu destacaria duas. Por uma maior informalidade não sei se alguém... Sandra, eu estou-me a rir só por causa do vestir-se mais casualmente, é divinal. Não, é divinal, mas eu acho que reflete, é exatamente isso. Isto é muito curioso, para além do tempo com os filhos e com os animais de estimação, e nós há dias, quando falávamos acerca deste webinar, falávamos também dos animais.
eu acho que esta dimensão é muito interessante. A primeira é um trabalho menos formal, e a cultura empresarial portuguesa era conhecida por ser muito formal quando comparada com as de outros países, e acho que está aqui muito evidente e esse destaque. E um segundo que é muito valorizado por toda a gente é poder trazer a dimensão pessoal para o trabalho. Não só ao dia de hoje, todos nós conhecemos os filhos uns dos outros e os animais de estimação uns dos outros, porque eles vão invadindo as nossas chamadas, e ainda bem, mas mais do que isso. Num estudo que nós revelámos esta semana, que é o Work Trend Index, mais de 40% das pessoas dizia que desabafa ou inclusivamente já chorou, porque sabemos que tem sido um ano muito difícil, com colegas, com peers, entre peers. Portanto, de facto, trouxemos esta dimensão, esta autenticidade, como nunca antes ao local de trabalho. Eu hoje tenho a dizer, Paula, que deixei a gata lá fora. Sim. Tínhamos falado nisso. Poderia visitar-nos perfeitamente. Mas se eu soubesse, tirada abre porta. Perfeitamente. O que demonstra que estás muito alinhada também com esta percepção desta vantagem de poder passar mais tempo de qualidade com os animais de estimação, no caso. Relativamente aos investimentos, as pessoas foram obrigadas, acho que se pode mesmo utilizar esta expressão, do dia para a noite a ir trabalhar para casa. Obviamente, isto implica capacitação através da tecnologia, entre outras coisas, para o poderem fazer. Como é que foram os investimentos ou como é que estão a ser encarados? A esmagadora, quase totalidade, a esmagadora maioria dos líderes inquiridos acredita e afirma que a transformação tecnológica do ambiente de trabalho é uma prioridade, e note-se que este estudo já tinha sido feito depois do primeiro investimento, depois de março, abril e maio, aqueles meses em que houve a procura de soluções de colaboração, de headsets, de hardware. Foi já depois desse primeiro período, que demonstra que efetivamente, para além obviamente de ter sido muito impulsionado pela resposta imediata, é algo que toda a gente entende que tem que perdurar. E depois, quando olhamos, e aqui chamo-vos a atenção e dirijo-vos para o lado direito, que são os dados de Portugal, aquilo que nós conseguimos ver é, sobretudo em empresas que são catalogadas como menos inovadoras, onde provavelmente existe um gap tecnológico ou existia um gap tecnológico mais evidente, é onde nós vemos o maior crescimento em pontos percentuais no acesso à tecnologia moderna. E o que é isto, tecnologia moderna? É tecnologia que permite às pessoas trabalhar onde quer que se encontram. Mas depois vemos que o skilling, ou seja, as pessoas receberem formação para utilizar a tecnologia, não alterou. Ou seja, aqui ficamos com a sensação que, obviamente, foi uma resposta à crise, uma resposta no imediato, e, portanto, capacitar. Agora, eu chamo a atenção é que a tecnologia não pode ser vista como um fim em si mesmo, é um capacitador, mas tem que ser acompanhado no investimento da requalificação tecnológica das pessoas. O que é que vemos também já de tendências, e já de 2021, de tendências de continuidade de investimentos? De segurança. Mais uma vez, e isto eram dados de PMEs portuguesas em 2021, no primeiro trimestre, investimentos em cibersegurança destacam-se em larga escala de qualquer outro tipo de investimentos. E porquê? Porque o acesso aos dados da organização deixou de ser feito exclusivamente na organização e nos dispositivos da organização, e obviamente este dilúvio, no sentido positivo de dados, criou um campo fértil para o ciberataque, e portanto, naturalmente que agora passou a ser aqui uma prioridade depois da resposta imediata. Eu diria de automatizar processos e de encontrar novas formas de contactar com os clientes terá que ser uma prioridade. O mundo mudou e, portanto, nós temos que encontrar outras formas mais imediatas e de melhor servir os nossos clientes. E uma terceira parte, provavelmente, e pegando naquilo que o Vicente dizia, que é pensar, à medida que o desconfinamento for sendo progressivamente ocorrendo, vamos voltar de alguma maneira aos escritórios. E como é que vai ser esta volta ao escritório? E desde soluções de hoteling, como se chama, para poder de facto garantir os distanciamentos, a capacidade dos espaços, a própria tecnologia e o próprio design dos escritórios vai ter que ser adaptado a esta nova realidade, porque é certo que as pessoas voltarão ao escritório, mas não estarão lá em permanência, e quando lá estão vão para fazer tarefas muito concretas e muito específicas. Vão para recuperar a informalidade, vão para colaborarem, para produzirem. Portanto, o espaço tem que ser pensado dessa forma.
Este modelo não é isento de desafios, obviamente é percepcionado com muitas vantagens, mas tem também desafios que foram sendo revelados neste último ano. E era sobre isto que eu gostava de falar, porque a nossa capacidade de respondermos a estes desafios vai determinar, de facto, o sucesso deste modelo para o futuro e o futuro em si mesmo. 3 dificuldades sentidas, se eu puder sintetizar: as pessoas estão com um networking mais reduzido, vão migrando e vão passando e transitando de chamadas em chamadas, de videoconferência em videoconferência, tendem a trabalhar mais em silos. E o que isto origina é aqui uma perda daquela cola da cultura organizacional. Outra das dificuldades é a manutenção de ciclos de inovação. Se estamos a trabalhar mais em silos e mais em modo responsive, temos maior dificuldade em manter, e vemos aqui um decréscimo de 16 pontos percentuais, portanto, muito significativo, na capacidade das empresas em continuarem o seu processo de inovação. E depois também as lideranças. As lideranças sentem também, obviamente, muita dificuldade e não estavam preparadas para gerir equipas virtuais. Outra dos temas que é frequentemente comentado é sentir-se que houve uma perda no foco nos KPIs, nas metas a atingir, precisamente porque o setup é diferente, portanto falta aqui um bocadinho desta cola, e como é que trazemos esta cola também em benefício das pessoas estarem focadas, saberem aquela velha questão, what success looks like, então vamos atrás dessa meta. Portanto, é uma das questões também de que é claramente um desafio. E eu diria a mais falada e a mais preocupante, se calhar neste momento, ou a mais mediatizada de todas, que é o trabalho, o acréscimo de trabalho. Efetivamente, este modelo trouxe muita produtividade, mas essa produtividade veio de um acréscimo de horas trabalhadas semanalmente. E quando olhamos para os dados aqui na tirinha de baixo, que são os dados de um estudo sobre saúde mental no local de trabalho, estes dados são muito preocupantes. Há este decréscimo da saúde mental, as empresas, e a EDP tem aqui uma excelente prática para tentar ajudar as pessoas, mas efetivamente aquilo que se prova é: fizemos esta adaptação a alta velocidade, com fronteiras cada vez mais esbatidas entre a vida pessoal e profissional, e se continuarmos a este ritmo, não vai ser sustentável. E eu acrescentaria ainda, e pegando naquela questão que eu vos dizia da retenção de talento, efetivamente implica agir muito rapidamente, não é apenas falar sobre saúde mental, é agir sobre saúde mental, porque no estudo que revelámos esta semana do Work Trend Index, mais de 40% dos inquiridos neste momento ponderaria que está num estado tal de exaustão em mudar de organização. Portanto, a flexibilidade do modelo per si não é suficiente. Efetivamente, temos aqui que fazer uma mudança no paradigma e na cultura das organizações. E o que nos traz ao futuro? O futuro ainda ninguém o conhece particularmente bem, não temos aqui a fórmula mágica, temos pistas daquilo que será, vemos que há discussões em países, inclusivamente redução da jornada laboral, que estão a rever inclusivamente a legislação. Portanto, neste espectro de enorme incerteza, não é? Acho que vamos todos aprender em modo tentativa e erro, mas há uma coisa que é certa: o modelo de trabalho vai ser híbrido. E dentro daquilo que eu vos dizia, de que os escritórios vão ter que se adaptar a esta nova realidade, e não apenas pela gestão, se quisermos, sanitária de uma pandemia, ou de uma doença, ou de um vírus que já nem se diz que se vai tornar endémico, ou que não vamos ter a imunidade de grupo. Efetivamente o vírus vai ter mutações mas vai estar cá para durar. Portanto, para além das preocupações sanitárias, nós temos é que pensar também o que é que vai ser este novo espaço do trabalho. Convido-vos para isso a ver um vídeo, é muito curtinho, é de 1 minuto, mas eu acho que é muito elucidativo daquela que pode ser uma visão dos escritórios e em concreto do ato de reunir nos escritórios. The future of work will be fluid, dynamic, and cloud-powered, with experiences that allow us to be there from anywhere at any time, with meetings that you can join seamlessly, that bring us together. Como está sem som, nós podemos ir comentando, não é? Isto é quase um misto entre... bolas, não conseguem ouvir com som, mas basicamente aquilo que podemos ver, eu acho que esta parte vai ser muito interessante, vocês vão ver que até o próprio setup do escritório está a ser alterado e a própria tecnologia e a forma como capacita as reuniões. Não esquecemos que vamos ter pessoas no escritório, mas vamos continuar a ter nos esquemas de rotação pessoas a partir de casa ou onde quer que estejam. Como é que conseguimos garantir este ciclo de colaboração? É certo que as pessoas irão aos escritórios para brainstorming,
mas será sempre uma mescla de pessoas no escritório e outras pessoas em casa. Sim. Portanto, a tecnologia tem que nos ajudar nesse sentido, não só aqui em todos os action items que pode criar, tem que ser muito virada para whiteboarding, para a criação de ideias, para o ideation. Nós vamos aos escritórios para fazer ideation. E aqui uma parte muito importante, que é pena que vocês não estejam a ouvir, é de facto a experiência tem que ser desenhada para as pessoas e onde quer que elas estejam e com as pessoas no centro. Portanto, este vai ser, na nossa opinião, um elemento muito chave. Reimaginar as organizações e as culturas das organizações com as pessoas no centro e ter muito clara a noção que o bem-estar vai ser verdadeiramente aquilo que vai ser o catalisador para a produtividade e, em larga medida, para culturas que vão ter que ser cada vez mais resilientes e mais ágeis a gerir estes processos contínuos de mutação que vamos assistir. Nesse âmbito. Sim? Sim, continua, desculpa. Pensei que estavas a chegar ao fim. Não, estou quase. E obviamente, corroborando tudo isto, quanto mais nós investimos nas pessoas e investimos em proporcionar-lhes a melhor experiência, maiores são os seus níveis de compromisso e, consequentemente, obviamente, de retenção. Aí sim conseguimos reter os colaboradores e, obviamente, em última instância, naquilo que será a capacidade da empresa ser bem-sucedida para o seu futuro. Tenho aqui só muito rapidamente dois últimos pontos, que é, estas são as dimensões que num estudo que fizemos em parceria com o LinkedIn e com o Glint encontramos para definir aquilo que será esta ótima experiência de colaborador, bem-estar, da empresa proporcionar o bem-estar nas diversas dimensões, físico, mental e emocional. Este realimentar da conexão entre as pessoas e este propósito, esta cultura de propósito, de eu sentir que faço parte de algo que é muito maior do que eu, e que tenho focos e que tenho muito claro quais são as condições de sucesso e o que é que eu tenho que entregar, e a aprendizagem terá que ser um processo contínuo de capacitação das pessoas, tem que se dar de forma contínua e muito alinhada com aquilo que são os planos de crescimento e desenvolvimento das pessoas. Com esta base, muito rapidamente, em fevereiro de 2021, portanto, muito recentemente, anunciámos o Microsoft Viva, que é a primeira plataforma de Employee Experience, e que se propõe, com 4 módulos, a atingir todo este set de experiências. E agora sim, última, respondendo aqui àquilo que nós consideramos quais são os princípios para o sucesso. Repensar a cultura, o bem-estar das pessoas no centro, culturas que também têm que privilegiar a autonomia das pessoas para a tomada de decisão, para testarem, para fazerem esta tentativa e erro, o trabalho em equipa. Temos que saber, obviamente, utilizar este dilúvio positivo de dados e de todo o conhecimento na organização para ajudar as pessoas a aprenderem, a perceberem claramente qual é a direção do sucesso, automatizar processos e fluxos de trabalho. As pessoas têm que ganhar tempo para efetivamente poderem, por um lado, tarefas que podem ser feitas com processos automatizados, deixarem de as fazer e com isto conseguirem alimentar e terem o tempo para potenciar a inovação nas organizações. A transformação digital tem que incluir todos, e quando eu digo todos, são os típicos information workers e também os trabalhadores da linha da frente, e a Marta comentou isso de forma perfeita, portanto temos que integrar toda a gente naquilo que seja uma experiência moderna e segura. E só partilhar, e eu depois ponho ali no chat, porque as pessoas gostam sempre de me perguntar dicas, recursos de utilização para ajudar nesta jornada, deixo aqui dois links. Muito obrigada, espero ter respondido às perguntas todas, Sandra, e se não, feel free para me perguntar, ou eu vou consultar aqui, eu vou consultar aqui o chat. Muito obrigada. Eu também, e se o vídeo eventualmente estiver disponível também em algum sítio... Está sim, eu vou partilhar. Poderem visualizar com som. E lançámos uma nova questão, a quem pedimos aos participantes se podiam também votar. Eu acho que esta intervenção esta intervenção da Paula foi muito... também foi muito holística, no sentido em que levantaste aqui vários temas que nos davam aço para a gente fazer aqui ainda mais exploração de questões, e até porque Microsoft e quem utiliza Microsoft, muitos de nós, não é, como no nosso daily life, no nosso trabalho, percebemos que a tecnologia tem vindo a mudar ao longo deste ano.
Temos agora, por exemplo, e-mails, o alerta no nosso e-mail, quando tentamos enviar um e-mail depois da hora de trabalho, do working hours, a perguntar se não queremos reagendar para enviar no outro dia de manhã. Recebemos alertas sobre o tal work balance da vida pessoal e da vida pessoal e profissional. Exatamente. E, portanto, com o apoio da tecnologia também se torna mais fácil, eventualmente, podermos gerir melhor todos estes temas, não é? Sem dúvida, sem dúvida. É. E eu acho que o facto de vocês também estarem a viver, porque o que foi a grande alteração que esta pandemia nos trouxe foi colocar-nos a todos no mesmo patamar, num patamar de igualdade e de termos que fazer todos o caminho em conjunto, coletivamente. E por isso não é um problema da EDP ou da Mindsight ou da PDC ou da Microsoft, é um problema de todos nós. E, portanto, da mesma forma que a Mindsight está a desenvolver uma ferramenta e está em teste uma ferramenta que ajuda a gerir, então, a gestão do fluxo de pessoas e que vocês também aperfeiçoam o vosso Teams e lançam este Viva, todos coletivamente estamos a trabalhar para o mesmo fim, não é? Para o mesmo fim comum, de melhorar a vida profissional e a forma de funcionamento das organizações e da sociedade coletivamente. Portanto, muito obrigada, portanto, à Paulo e também à Marta por terem partilhado connosco a vossa experiência e a vossa visão, quer da Microsoft, quer da EDP. Agradeço também toda a audiência por terem estado connosco, esperando que estes tópicos que a gente tenha trazido aqui para a discussão tenham sido bastante úteis para a nova normalidade que nos espera, que é por acaso uma nova normalidade que também a APDC vai levar a discussão no seu congresso no dia 12 e 13 de maio, sobre o impacto que a tecnologia vai ter no futuro, ou que vai ter, ou que tem, e como é que ainda perspectivamos mais este impacto no futuro da nossa vida pessoal e profissional. E Vicente, eu se calhar para terminarmos, e agora que já deves ter recebido aqui as respostas da nossa audiência às questões que nós colocámos, às duas questões que colocámos durante o webinar, perguntava-te o que é que te salta mais à vista para um comentário final. Sim, bom, bom, primeiro falar muito obrigado, tanto Marta como Paula, as intervenções muito interessantes e a verdade é que nós, desde nossa perspectiva, en nosos inquéritos internos, acabamos de coincidir muito con un pouco os resultados de estos números que estaba aquí a presentar Paula. Son muito similares. Ao final, eu diría que ese modelo híbrido está para ficar, claramente, só que a única coisa que eu diría en función de a evolución da tecnología e dese equilibrio emocional que é fundamental para que as persoas acaben por traballar ben, vai depender moito do tipo de traballo. Van ter máis traballos que van a inclinar a ser moito máis flexíveis e que van precisar moito menos, quizá, desas partes máis creativas e outras, como falaba Paula, que sin esa parte creativa que as solucións tecnológicas ten que providenciar, non é posible traballar. Entón, nunha compañía moito grande, e eu estou falando pela nosa, mas já ni falo nunha compañía, Marta, como EDP, que ten seguramente de forma alargada multitude destes perfis, eu penso que esa flexibilidade, según o tipo, vai ser máis profunda ou menos. E a tecnología é chave. Tamén concordo plenamente con a adaptación dos escritorios e dos lugares. Exactamente ese vídeo resume moito ben o que nós estamos un pouco a facer. Ya non só open space, é que é diferente. Agora, ten que convivir as persoas de fora con as de dentro. Como se disponibilizan as reservas de espacio é un mundo absolutamente diferente para garantir tamén con a seguranza. E eu diría que esos son os challenges do futuro e entre todos estamos un pouco no mismo percurso. Temos aquí algunas preguntas, Sandra, que non sei se daría tempo para tal. Eu diría que... Pois é isso que eu estava justamente aqui a ver, sim. Eu diría que algumas que ian para ten unha aquí que va para Paula, eu acho que Paula explicou moito ben, que a evolución das ferramentas eu acho que foi ben orientada. Sim, que era sobre... Outra, desculpa, era só porque a Paula pode não estar a ver. É como a Paula pode não estar a ver, tinha a ver com a utilização das ferramentas colaborativas, mas no fundo... Exactamente, ela anticipou a presentación sobre esa hipotética pregunta e acho que foi ben orientada. E depois ten unha pregunta para unha compañía do porte de importancia de EDP que quizá va máis un pouco orientada para Marta, que é un pouco
eu acho que ao final as empresas son un ecosistema de colaboración donde con EDP traballan muchísimas empresas e unha pregunta va en relación de como trasladar todos estos modelos en esa cadella y si esto pode provocar tamén modelos remotos híbridos con os propios colaboradores que unha empresa tan grande ten. E termino con eso. Ten alguma outra pregunta por productividade? Eu acho que isto tamén Paula e Marta poden opinar desde unha posición de unha tecnológica, como medir a productividade, que acho que aumentou en boa parte. Para nós é igual. Nós já medíamos da mesma forma antes e depois de pandemia pela tipologia de noso traballo, que nós temos ferramentas de engagement que funcionan para este tipo de coisas. Agora, en outro tipo de industrias, imagino que isto ten diferentes soluções. Para nós, quizá a resposta non é moito diferenciadora porque funcionamos igual. Para nós a mudanza relativamente en términos de productividade non é moito diferencial. Si é afectada a productividade é pelas questões que comentaba Paula. Questão psicológica, cansazo. Ás veces iso, con o paso de tempo, acaba por afectar a productividade. Non sei, Marta, en alguma pregunta, Paula, se vocês querem comentar. Eu tenho a mesma opinião, Vicente. Nós também, a nível de produtividade, aquilo que conseguimos medir, já existem ferramentas atualmente, já existiam, que conseguem medir efetivamente a produtividade das nossas operações e dos nossos serviços, mas posso acrescentar que nós também fizemos internamente um estudo para avaliar, lá está, a satisfação dos colaboradores com este novo formato. E posso-vos adiantar que nesse estudo, mais de 8 colaboradores em 10 afirmam que conseguem gerir o seu trabalho tão bem como geria presencialmente nas instalações. Portanto, até a nível do bem-estar, eles próprios sentem que conseguem gerir o seu trabalho e ser tão produtivos, 8 em 10 dizem isto, conseguem ser tão produtivos como eram no formato anterior. Portanto, e aí toca nessa parte do bem-estar e do próprio feeling individual da pessoa. E aí daí também a preocupação que tivemos desde o início neste apoio social e evitar o burnout e todo o acompanhamento que para nós foi fundamental logo desde o momento zero. Ok. Eu non sei se é, Sandra, para partilhar un pouco os números das preguntas que poden ser de interese. Não, eu acho que o que partilhar as respostas? Sim? Tens aí? Sim. Acho que sim. Sim, teño aquí. Os resultados, acho que era importante. Para preguntar se a empresa sentiu dificultades en operacional o modelo de teletraballo, un 83% non e un 11% sim, o cual é un resultado moito interesante. Demostra que, pelo menos aquí en Portugal, funcionou relativamente ben a mudanza. Eu teño por aquí outro, desculpe. Então, queres a segunda? A segunda está aquí. Opa, está se mexendo sozinha, eu non estou chegando a ela. Fui eu, estou aqui a sabotar. Aqui você está mexendo aqui ao mesmo tempo. Digo, se mexe sozinho. Qual era a pregunta? Se sente que no futuro a súa empresa implementará un modelo híbrido? O 87% sim, un 8% non. Eu aquí só vou facer un comentario só por curiosidade. Eu que tratamos con moitos clientes, nós temos clientes, por exemplo, do mundo financiero, que a resposta, curiosamente, é non. E outros do mismo sector que é sim. E temos algún cliente industrial que fala que é teletraballo para sempre, que nunca máis volta, o cual é interesante. E tamén outra cousa interesante, cando estamos a entrevistar persoas miúdos que están comenzando a súa carreira profesional, aparecen cada vez máis a pregunta de isto debe ser teletraballo ou presencial, porque se é presencial eu non quero. Isto tamén comeza nas persoas moito novas a aparecer aquí. Sim. Vicente, se eu posso acrescentar, porque eu acho que de facto esta democratização do trabalho remoto abriu também
a perspectiva não só à geração Z, mas eu acho que no geral, de que o mundo do trabalho passou a ser global, não é? Neste momento não existem fronteiras e efetivamente cada um de nós pode trabalhar onde quer que, para uma organização onde quer que ela se situe, estando em Portugal ou estando onde quer que seja relevante para si. Portanto, também aqui é tão importante trabalhar esta dimensão das pessoas, porque a mobilidade do ponto de vista e o mercado de trabalho vai ser muito mais vibrante do que nunca antes. E não só, obviamente, a geração Z é uma geração muito suscetível, porque vive a experiência, portanto é muito suscetível à experiência, mas a verdade é que vai haver aqui uma percepção, e já existe, de que as fronteiras estão muito mais esbatidas e que o mercado efetivamente é muito mais global também da perspectiva do mercado de trabalho. Portanto, as organizações vão ter que ter isso em consideração. Concordo plenamente. Esos dos apuntes son porque son curiosidades que acho que poden ser interesantes. Nos na Italia descubrimos que tiñamos algún colaborador que apareció na India. E por qué? Porque traballaba igual. Mas aí aparece outro challenge acima da mesa, outro desafío, e é que a legislación laboral para ese tipo de fronteras que claramente se rompen, se quebran, ten que evoluir e, bom, esa velocidade de legislación dos gobernos é muito importante e as empresas acho que podemos contribuir en ver cual é a tendencia para acompañar o ritmo necesario e que contribuya ao desenvolvimento económico. Sim. Vicente, nós vamos debater isso no Congresso. Olha, deixa-me só dizer, nós vamos debater isso no Congresso e um dos artigos da última revista da APDC, que está disponível através do nosso site, alerta justamente sobre novas startups que estão a surgir só para gerir esse trabalho do work from everywhere. Como é que nós fazemos a gestão de remunerações e benefícios? Eu vou fazer aqui a partilha da Teresa, então, Vicente. É muito interesante, sim. É um debate que se abre, como falávamos, no futuro non está exento de desafíos. Bom, a terceira pergunta sente que houve alteración nos procesos de innovación e creatividade. Bom, aquí está máis dividida a resposta. 51% melloraran, 27% pioraran e un 22% non aplicaban. A verdade é que este é un tema máis controvertido que tamén depende moito da área ou da industria. E, finalmente, acho que aquí sí que temos consenso total é que, bom, sente que no futuro a súa empresa conseguirá manter unha tendencia máis digital, claramente un 95% sí. Claro. Isto acho que é obvio e estamos todos no mesmo percurso. Bem, e já passámos 3 minutos, ultrapassámos só 3 minutos da hora das 3, mas foi bom, não é? Acho que foi um gosto, acho não, tenho a certeza. Para mim foi um gosto, espero que para a nossa plateia também tenha sido um gosto ter passado esta hora connosco, discutir o futuro das nossas empresas e vamos ver o que é que o futuro também nos reserva, não é? Coletivamente, o que é que vamos construir. Muito obrigada e stay safe, não é? Todos fiquem bem. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigada a todos. Muito obrigado.